Salve, salve, torcida alviverde, bora para mais um corte do Palmeiras, galera. Que atropelo que o Palmeiras deu em cima do Água Santa, Dudu jogando muita bola, Gabriel Menino jogando o fino na bola também. Bora conferir um trechinho que eu separei para vocês da ESPN. Os comentaristas fazendo uma análise aí ficaram de boca aberta com o Palmeiras, né, galera? Mas antes da gente conferir esse vídeo, eu peço para vocês que tá feliz com o título do Verdão, já deixa aquele like, já se inscreve no canal para você não perder nenhum corte. Os créditos de vídeo da ESPN Brasil, link na descrição. Então partiu, bora conferir. Estávamos lembrando aqui daquela seleção colombiana antológica dos anos 90 com Asprilla, Valderrama, Rincón. E o Fluminense ontem lembrou a Colômbia. Mas agora vamos falar do Palmeiras, do Verdão campeão paulista, ouvindo alguns dos personagens desse Verdão campeão. Vamos lá. Cara, a gente colocou na nossa cabeça que final não se joga, se ganha, né? E o Abel conversou muito com a gente, falou que a gente não precisa fazer nada demais, é só fazer o mesmo, mas melhor. Então acho que é isso que a gente fez, a gente focou muito mais essa semana, a gente impôs o nosso jogo que a gente treinou durante a semana e graças a Deus deu tudo certo e a gente saiu com mais um título. Cara, eu acho que é só o começo e eu quero, já falei pra minha mãe, pra meu pai, pra todo mundo que é mais próximo, que eu quero se um dia eu sair, eu quero sair como um ídolo e quero ser ídolo do Palmeiras. Né, o primeiro jogo foi um jogo atípico, né? A gente não fez um bom jogo, né? Acho que todo mundo ali foi um pouco abaixo do que a gente costuma ir. A gente deu mole, uma final não pode entrar assim, se fosse jogo único a gente teria perdido, né? Mas isso serve de aprendizado e a gente voltou agora para esse jogo bem melhor, né? Com uma cabeça diferente para a gente conquistar o título. De uma palavra muito simples, trabalho. Eu não conheço, a palavra trabalho é mágica nisso. Faz toda a diferença, mas como te disse, ter bons jogadores, ter uma estrutura, ter um clube que te apoia e perceber também que não vamos ganhar sempre. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui claro a todos, àqueles que gostam do Palmeiras, àqueles que não gostam também. Nós não vamos conseguir ganhar sempre. Vocês veem o Liverpool, né? Está a passar já colocam em causa o despedimento do treinador, né? Isto é que vai acontecer se eu não ganhar, mas a verdade é que este ano nós já ganhamos 2. As expectativas que nós criamos nas pessoas são muito grandes e o nosso clube tem limites, é um clube que tem limites, é um clube que dentro de, se calhar, 2 anos vai conseguir estar financeiramente ainda mais forte que aquilo que está e aí sim poder fazer outro tipo de movimentações, mas neste momento é um clube com uma responsabilidade social muito grande. Tá aí. E eu lembro de uma imagem ontem durante a transmissão, quando o Palmeiras já vencia por 3-0, o Abel Ferreira no banco de reservas ao lado de um dos auxiliares, com aquela cara de missão cumprida. Foi o que eu vi, olhei e falei, ele está sentadinho no banco, tranquilo, no primeiro tempo e já não vai falar ainda, mas já na testa. Conseguimos. Foi um baile, hein, também, hein? E no primeiro gol, me chamou a atenção que ele, em vez de comemorar, porque, poxa, você precisa fazer 2, né, para evitar pênalti. Chamou o Hendrick para conversar? Uma certa tensão. Ele, em vez de comemorar, mandava a turma voltar. Ele queria mais. E depois o alívio que você falou. Vocês devem ter ouvido ontem muito que Páscoa é ressurreição, né? E ressuscitou o Palmeiras e ressuscitou... E ouvimos também de chocolate. Chocolate. E teve chocolate no Maracanã e no Allianz. Duplo chocolate. E ressuscitou o futebol de jogadores importantes. Não por acaso, os 2 piores jogadores do primeiro jogo foram os 2 melhores jogadores de ontem, né? O Gabriel Menino e o Dudu, que fez muito pela direita, inclusive quando o jogo... Fez isso aí também. Fez isso aí, deveria ter sido expulso. Seu Rafael Klaus, que vergonha o senhor que foi à Copa do Mundo, é um árbitro FIFA, vai no VAR, vê um lance desse e não expulsa. É verdade que não ia mudar, quer dizer, podia mudar alguma característica do jogo, mas o jogo estava praticamente decidido. Mesmo com 1 a menos, não acredito que o Água Santa conseguisse mudar ali. O Palmeiras ia ser campeão. Mas vamos falar o correto. O Dudu tinha que ter sido expulso. E para mim ele afinou 2 vezes, porque um lance antes também tem um jogador do Água Santa que deixa o cotovelo. Eu teria expulsado os 2. Mas enfim, foi um critério do árbitro. Meio de campo, né? Que ele levanta o... Isso. Zé Rafael. Agora, isso não muda a história de que o Palmeiras foi muito superior, mais uma vez, né? É o 2º ano seguido do Paulista que esse time se supera dessa maneira. Até no ano passado, mais difícil por questões históricas, era o São Paulo.
Dessa vez passou. Mas foi parecido, hein? Esse segundo jogo de ontem foi parecido foi com o segundo jogo contra o São Paulo, não foi? Foi um roteiro parecido. Um atropelo no primeiro tempo, assim, a primeira meia hora e o adversário atordoado. Eu só acho que o Água Santa jogou muito menos do que eu esperava. Eu falava, depois do primeiro jogo, que a novidade seria o Palmeiras jogar mais, né? O Água Santa podia até jogar o mesmo, mas se o Palmeiras jogasse mais, ia ficar difícil. O Água Santa não jogou o mesmo. Embora tenha tido seus momentos, a gente viu uma defesa do Everton. No começo do jogo. Estava 0-0, ali no começo do jogo, mas eu acho que voltou a bater muito. Voltou a bater muito. Foi muito violento de novo. Não precisava disso. Mas é competir, né? Pior que isso, Brela. Batia mesmo. Não, mas ali, batia demais. Mas ali o Água Santa também se enervou porque julgou que o lance do Dudu era para expulsão. Ficou todo mundo muito inflamado e depois ali Mas ali já estava batendo antes. A cotovelada do Dudu é depois do braço no Zé Rafael. Eles estavam batendo. Não, mas esse é um estilo do Água Santa. Um time que sempre chega no limite, um time que faz muitas faltas e aí tentando diminuir esse abismo técnico que existe para outras equipes de qualidade. E eu não vejo um jogo desleal. Pode se tornar um jogo feio em alguns momentos, muito truncado. O Água Santa tenta parar muito o jogo, mas se a gente analisar o que tem de condições e a forma de competir do Água Santa, se quisesse competir só na bola, e na bola eu estou falando de um jogo leal, faltoso, mas eu vejo que leal, seria muito difícil para o Água Santa conseguir algo contra o Palmeiras, conseguir chegar a uma final de Campeonato Paulista. Então, de certa forma, o Carpini, com essa competitividade exacerbada, que às vezes passa um pouco do limite, mas eu vejo que ainda dentro do que é o jogo de futebol, conseguiu levar o Água Santa à final e pelo menos em termos de competitividade, em termos de energia, o Água Santa teve, mesmo sendo goleado, diferentemente do Flamengo numa final, num clássico contra o Fluminense. A gente tem uma tela com alguns números do Endrick. Vamos dar uma olhada. O Endrick chegou a ficar no banco de reservas, alguns jogos, volta a ser titular nessas finais e fez gol nos 2 jogos, né? Na partida anterior também, apesar da derrota. Números dele pelo Palmeiras nessa temporada. Nos primeiros 12 jogos, nenhum gol. Na final contra o Água Santa, 2 jogos e 2 gols. Grandes chances. Nos primeiros 12 jogos, teve 10 e não fez nenhum. Nos últimos 2, teve 2 chances e fez 2 gols. E aí a gente tem a média de chutes por jogo, que aumentou nessas finais. De chutes certos para o jogo, passou de 0,7 para 2. Minutos até marcar, olha só a diferença, e gols esperados. E eu lembraria que no primeiro jogo o Palmeiras teve algum lampejo de ter virado aquela partida. Foi numa bela jogada do Endrick pela esquerda, que se sai gol ali, a gente já está falando do Endrick em outro patamar, né? E ontem ele deu uma desabafada aí em relação aos comentários de colegas de que ele talvez tivesse que voltar para se adaptar. Ele foi meio irônico, né? Falar assim, agora eu já posso voltar para o sub-20. Eu acho que o Endrick, que durante tanto tempo ele começou lidando tão bem com essas coisas, agora ele parece enervado. Foi uma semana em que ele falou, eu não pedi toda essa mídia em cima de mim. Acho que está na hora dele ligar aquele botão da descontração de novo, que ele tinha em momentos até mais agudos. Quando foi para o Real Madrid, por exemplo, a gente não via ele tão incomodado. Ele parece muito incomodado com o que estão falando, e o que estão falando não é nada fora da curva, não. Joga a tua bola, garoto. Eu vou até citar a nossa colega Ana Thaís Matos, trabalhei com ela já também quando eu estava no Grupo Globo, boa comentarista. Ela fez um comentário dizendo que o Endrick deveria, na opinião dela, deve ser respeitado, pertinente. O Endrick deveria voltar ao sub-20, porque não iria conseguir nesse momento melhorar o que tem que melhorar no profissional. Eu discordei, repito, respeito a opinião dela, discordei totalmente. Eu acho que um jogador como ele, mesmo não fazendo gols, já tinha feito bons jogos pelo Palmeiras, inclusive na final da Supercopa contra o Flamengo, não fez gol, mas ajudou muito o time, enfim, dá trabalho para as defesas adversárias. É comum oscilar, ainda mais para um jogador de 16 anos, isso é a coisa mais normal. Mas, de qualquer forma, como disse o professor, ele ficou incomodado ontem e disse... pro lado pessoal, ele né? disse assim, eu tenho 3
três competições no profissional e 3 títulos. Estou preparado, brincou, ironizou. Estou preparado para jogar no Sub-20, alguma coisa assim, né? Ele tem que entender que não é nada pessoal. Não é uma crítica para colocá-lo para baixo. Ao contrário, é uma proposta de que talvez... Eu também não colocaria no Sub-20, mas entendo o que a Ana Thaís quis dizer. Talvez como uma maneira, um passo atrás para dar 2 para frente. Sim. Foi essa a proposta dela. E ele levou muito para o lado pessoal. Não só isso, como eu falei... Você concorda? Você acha que ele deveria voltar ao Sub-20? Não concordo, mas entendo a ideia. É e bem se eu pertinente fosse o o comentário. Endrick, eu não me ofenderia com isso. Lógico, essa é a questão. É que já vem um acúmulo, né, Donkey? Ele antes falou, eu não pedi, ele deu uma declaração de desabafo, né? Não pedi toda esta mídia em cima de mim. Eram coisas que ele não falava em momentos até mais difíceis, em momentos que tinha uma pressão maior, pré-Real Madrid, ele nunca falou isso. Mas ele vai aprender com o tempo que não é que as pessoas forçam a mídia em cima dele. É o futebol dele, é o histórico dele, desde a base do Palmeiras, os gols, o futebol que ele sempre jogou e que vai evoluir também no profissional. O fato dele de já ser um jogador do Real Madrid, qualquer jogada dele, independentemente de ser gol, já repercute lá na mídia espanhola. Então, é uma coisa natural a mídia em cima dele, não é? Exato. Ou tô errado? Não, e assim, o jogador uma pessoa que, adolescente, o jovem que se propõe a ser jogador de futebol, se ele alcançar um nível alto, ele tem noção que isso vai acontecer, é natural. É que, lógico, que tudo que acontece com o Endrick, por 16 anos, está vendido para o Real Madrid, acaba aumentando. E eu acho que... Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. Essa Endrick é a questão. fez 5 gols em 2 jogos, vai repercutir no mundo. Endrick, 30 jogos, não fez gol, vai repercutir. E assim, é natural que ele vá oscilar, que ele não vai ter grandes atuações muitas vezes. É legal que ele fez os gols na final, acho que é importante, até pensando na pessoa, para um garoto de 16 anos que está passando por tudo. Mas é natural, ele vai ter que lidar com esse tipo de situação. E assim, aí eu não vou nem entrar no mérito quem é mais promissor, se quem vai ter a maior carreira, mas acho que até um paralelo legal. Tem um garoto chamado Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, que com 16 anos se tornou um jogador mais jovem da história da Bundesliga, o mais jovem da Champions a marcar. E no começo oscilou, não foi as grandes atuações, foi para a Copa do Mundo por uma situação de várias lesões. Eu perguntar se eu estava em dúvida, ele foi para a Copa, foi se eu não me engano, o segundo ou terceiro mais jovem da Copa. Acho que tinha um jogador, agora não me fugiu o nome, que era um pouco mais novo que ele, questão de dias. E agora ele inclusive fez o gol da vitória do último final de semana, mas assim... Você vê que o processo também foi difícil. Você tem 16 anos jogando no futebol profissional. É natural que você não vai ter as grandes atuações constantemente. É uma coisa completamente fora da curva. E eu acho que ele vai ter que lidar com isso, sim. Mas, de qualquer forma, pensando mais pelo lado humano, de alguém que está passando por tudo isso, que legal que ele fez os gols nas finais. E você vê que estava afobado, né? Até no lance do gol dele, do Endrick, na final, um pouquinho antes, uns 2 minutos antes. Tem um lance que ele sai cara a cara que o Dudu tá livre, aberto. E antes de fazer o gol, ele bate, até o Dudu fala, calma, vai sair. E saiu logo depois o gol dele. O Gabriel... Rapaziada, então o Palmeiras jogou demais contra o Água Santa, mostrando aquele Palmeiras forte do ano passado, né, galera? Que timaço esse do Palmeiras, né? Assim, tô chocado com o tanto que o Palmeiras jogou nessa final contra o Água Santa, né, galera? O Dudu jogou bola demais, Gabriel Menino, foi um chocolate, vitória muito convincente, e o Palmeiras é grande candidato tranquilamente aí para ganhar título do Brasileiro, e a Libertadores é um pouco mais difícil, mas é muito possível. Não vejo neste momento no Brasil ninguém jogando um futebol melhor que do Palmeiras, galera. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, se vocês acham que tem time no Brasil que está jogando tão organizado igual o Palmeiras. Não tem, galera. O pessoal pode falar o que for, mas o Palmeiras está com o melhor futebol do Brasil, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Fui.